Jesus, irmãos, eu vou aguardar um pouquinho porque geralmente eu começo a fazer o vídeo e algumas pessoas reclamam que não tem, no vídeo não tem, como se diz, o voz, volume, né? Então eu vou esperar os irmãos entrarem e convidando outros irmãos também. Esse vídeo é muito importante, né? É fundamental. Eu vou convidar alguns irmãos aqui e vou compartilhar em algumas páginas, tá? Porque é um assunto fundamental na filosofia, né? Mas na escritura é algo tão claro, né? Porque a escritura ela se diferencia. Enquanto na filosofia os homens procuram respostas, na teologia, na Bíblia, né? Nós já temos as respostas. Eu acho interessante isso. Eu estava pensando nisso quando eu vejo uma pergunta de algum filósofo, eu vejo que a resposta já está na Bíblia. Eu fico assim, mas é uma coisa que eu nem pensava porque eu já sabia de maneira, digamos assim, porque eu já li na Escritura. Eu nunca tinha essa dúvida, né? E algumas pessoas ficam se debatendo com isso porque acham que na filosofia vão encontrar a resposta, mas a resposta já está na Escritura. Então, a Escritura já parte da resposta. Porque Deus ele tem todo conhecimento, né? Então, por exemplo, a epistemologia, né, bíblica, ela ensina que Deus ele causa o conhecimento no homem, né? Em João 9 é dito que Cristo ele é a luz que ilumina todo homem. Nós podemos pegar Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que ilumina o mais íntimo do seu ser. Então, Cristo, Deus, o Logos, né? A palavra de Deus e o Espírito Santo, né? Dá entendimento ao homem, Jó fala isso. O Espírito e a palavra que dão conhecimento ao homem, né? E o Espírito e a palavra andam juntos, de maneira que Jesus diz que as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Não tem como separar o Espírito da palavra, nem um nem outro. Então é Deus, o Espírito Santo, é a palavra de Deus que causa o conhecimento do homem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? O Logos. O Logos, então, era Deus. E o Logos ensina todo homem, né? Tá? De onde vem o conhecimento? Ele vem da palavra de Deus, ou da palavra revelada de Deus na Bíblia, ou causada, a palavra instrui, o mestre interior, né? Deus ensina o homem. Então isso é epistemologia bíblica. Agora, em termos de ontologia, é importante falar também que o próprio Deus é o arquê das coisas, né? Ou seja, a palavra grega é arche, se escreve, das coisas. Como assim? Deus, ele não é todas as coisas, mas todas as coisas subsistem em Deus. E todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Em Hebreus 11:3 é dito: pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê é feito daquilo que não se vê. Ou seja, toda a substância criada no mundo foi tirada, digamos assim, Deus tirou de si mesmo a existência de todas as coisas e deu existência a tudo que existe. De maneira que Deus é santo, ou seja, Deus continua sendo Deus e deu a essas coisas aquilo que elas são, não se tornando essas coisas, obviamente, mas o alicerce do qual todas as coisas são feitas é a palavra de Deus e o poder de Deus, né? Vamos pensar de maneira básica, a ontologia real de todas as coisas ela se encontra em Deus originalmente. Então não existe um dualismo ontológico, ok? Não existe um dualismo ontológico na Escritura. Como assim não existe dualismo ontológico? Tanto material, que a gente chama de material ou físico, né? A Bíblia traz aquilo que é aparente, né? Não algo material. Tem a mesma substância espiritual, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Então, tudo que é real, digamos assim, ou seja, aquilo que é visto ou que não é visto, é composto, digamos assim, da mesma ontologia, ou seja, daquilo que é verdadeiro, que é Deus. É claro que isso não é panteísmo, porque Deus não é tudo, mas as coisas que existem têm como arque, como
a substância primária, digamos assim, ou se a gente pega umas peças de Lego para exemplificar a palavra de Deus, que dá forma e forja tudo que existe. E isso acaba com o dualismo metafísico, a ideia de que o mundo físico ou o mundo espiritual, digamos assim, no sentido no sentido do espiritual incorruptível, né? Mas aquilo que não é visto é que digamos assim, realmente verdade, né? Que é uma ideia platônica. Não. Aquilo que é visto é verdade porque é definido pela palavra de Deus. Então, aqui você acaba também com a loucura, né? Com a loucura, com o dualismo ontológico, com a filosofia grega, você explode tudo. Porque tudo é composto da palavra de Deus. E não é certo. Por que Deus vai nos dar corpos novos? Nós vamos ressuscitar. Por que Deus vai restaurar essa terra? No céu nós não vamos ser só mentes que vamos pensar só, né? Nós vamos tocar em coisas no céu, digamos assim, quando o céu descer para a terra. Nós vamos tocar, nós vamos abraçar Jesus, nós vamos nos abraçar, nós vamos continuar desfrutando da realidade que nós desfrutamos aqui, porque Deus vai nos dar um corpo novo. Claro que é um corpo glorioso, mas o que eu quero dizer é que as coisas não são verdade a priori só porque elas são invisíveis, digamos assim, ou porque elas são pensamentos a priori. Porque existem pensamentos falsos. Um dardo do diabo é algo falso. Mas elas são verdade porque a palavra de Deus diz que elas são. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que o mundo é real. Né? A palavra de Deus diz que as coisas são verdadeiras. Então, por esse motivo, as coisas são verdade. Né? Então, por exemplo, claro, aí, como a palavra de Deus forma a realidade também, pela palavra de Deus, Jesus diz, né, pelas nossas palavras nós somos justificados ou condenados, e a nossa palavra, e Salomão ao falar sobre como lidar no nosso dia a dia, né, como falar com as pessoas e conosco, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que usufrui bem comerá do seu fruto. Ou seja, uma pessoa com a boca cheia de podridão e que só tem negatividade na boca, realmente as coisas dão mal para ela. Por quê? Porque ela está dando, digamos assim, aquilo que ela pensa está dando forma à realidade dela, né? Então ela pensa que a pessoa depressiva só pensa em droga. Mas o que a Bíblia diz para nós pensarmos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é reto, tudo que é justo, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é pela palavra de Deus que nós devemos nortear os nossos pensamentos, né? E tanto o mundo que a gente vê à nossa volta, e julgar as circunstâncias pela palavra de Deus, não pelo aquilo que nós sentimos ou vemos. Então a realidade, ela é aquilo que a palavra de Deus diz que ela é, não aquilo que nós a priori vemos. Por quê? Porque a realidade está submetida à palavra de Deus. Então, por exemplo, você não vê Deus controlando todas as coisas a priori, muitas vezes. Você vê o caos reinando, o inimigo levando vidas, né? Você vê coisas horríveis, mas Deus controla essas coisas. É aquilo que você não vê, né? Esse é o poder da fé. E quando nós tomamos a palavra de Deus como realidade e as promessas de Deus como verdade na nossa vida, nós temos por certo essa palavra de Deus, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência de coisas que não se veem. E eu ainda não vejo, por exemplo, a santificação total na minha vida, mas um dia eu vou alcançar. Paulo fala que nós vamos alcançar, né? Ele diz: eu ainda não alcancei a perfeição, não que eu ainda tenha alcançado, mas eu sigo. Essa expectativa, né, de receber um novo corpo, de ser glorificado, ser liberto do pecado, é que faz a gente continuar para o alvo, né, para a imagem de Cristo, porque nós somos predestinados para ser conforme a imagem dele. Então muitas vezes nós não vemos ainda essas coisas, mas a realidade foi feita pela palavra de Deus, e embora tenha sido distorcida pelo pecado, até o pecado está sob o domínio da palavra de Deus. Não existe um dualismo também, agora, além de ontológico, não existe um dualismo metafísico, não existe uma outra força
que não seja a força divina controlando tudo. E por que o pecado existe? Para Deus revelar a sua graça, a sua misericórdia, né, nos seus eleitos, né, e também para exercitar os seus filhos, né, a usarem a fé, a crer na sua palavra, né. Nós somos fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Ter a Bíblia só na mente e não na boca, e também não na nossa vida, é algo muito deprimente, né? Então, se eu não experimento a realidade de Deus na minha vida, né? Por exemplo, eu não experimento o poder de Deus, né? Jesus disse que os saduceus erravam porque eles não criam nas Escrituras nem no poder de Deus. Embora nós nunca vimos nenhum morto ressuscitar, nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Embora nós não vemos milagres às vezes acontecer na nossa frente, nós sabemos que Deus opera milagres, né? E nós sabemos que Deus vai fazer através de nós, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus ensina que no nome de Jesus nós expulsaríamos demônios, nós faríamos sinais e prodígios no nome dele. E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. E agora, voltando ao cerne do negócio, Deus é aquele que causa o conhecimento dentro de nós, né? Que nos dá fé, que nos dá conhecimento. Ele também nos dá... ele também é aquele que é o alicerce, digamos assim, para toda a realidade à nossa volta. Né? Deus controla... E agora, falando de poder, de metafísica, já não falando de ontologia nem de epistemologia, Deus é aquele que controla essa realidade. E essa realidade, mesmo... E aí que entra a questão, mesmo aquela substância pecaminosa corrompida pelo pecado, ela tem como alicerce fundamental a palavra e o poder de Deus. Um coração corrompido, ele foi feito pelo poder e pela palavra de Deus, né? Mas ele foi corrompido pelo pecado. Por qual poder que determinou que isso aconteceria? Poder de Deus. Deus determinou, Deus controla tudo. Essa substância está debaixo do poder de Deus, a substância pecaminosa e tudo mais. Esse é o poder que vai nos ressuscitar dentre os mortos. É o poder de Deus de vencer todas as coisas, né? O poder de reunir debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Esse poder de Deus, então, que vai ressuscitar os nossos corpos mortais, aquilo que é corruptível, e transformar em corruptibilidade, né? Ele vivifica, o poder de vivificar os nossos corpos. Mas ele não só vivifica os nossos corpos, como também os ímpios subsistem nele. Atos 17, 28. E uma vez, ao debater com um teólogo, ele me disse que pode se traduzir assim: nele existimos, nos movemos e somos. Nos movemos, existimos e somos. Ele diz, produzimos o nosso próprio movimento. Mas a palavra grega ali é nos movemos nele, no sentido de que algo é posto em movimento por Deus. E existimos nele. Olha só se a interpretação e exegese desse cara está certo, ou seja, eu produzo o meu próprio movimento no sentido em que eu sou aquele que produz o meu próprio movimento a priori, e não Deus que me move a priori. Eu posso dizer também que eu existimos nele também, eu produzo minha própria existência, o que é absurdo, né? Então, assim como Deus produz a minha existência a cada momento, Deus também produz o meu movimento a cada momento, assim como Ele controla todas as coisas. E acredito que a nossa geração é a geração que acaba com o dualismo, pelo que eu vejo, assim, né, dos teólogos cristãos, né, que acaba com o dualismo tanto na questão do autor do pecado, quanto na questão de espiritualizar as coisas espirituais e digamos assim, como eu posso dizer, desprezar as coisas materiais e físicas, né? Não, aquilo que é físico é inferior ao que é espiritual, mas aquilo que é físico é feito do que é espiritual. Na verdade, nós devemos sujeitar as coisas físicas ao governo espiritual de Deus, ao governo da palavra de Deus. Ou seja, porque aquilo que é físico não é algo alheio em um sentido dividido do que é espiritual, no sentido em que não existe uma ligação entre o físico e o espiritual. Não, pelo contrário, aquilo que é físico é tão dependente do que é espiritual
que é dependente do poder metafísico espiritual para ser sustentado, e é dependente da natureza espiritual, da palavra de Deus e do poder para ter existido. Ou seja, aquilo que é físico é composto ontologicamente a priori daquilo que é espiritual. Isso é muito doido. Quando eu pensei nisso, bom, os caras não vão entender nada do que eu estou falando. Mas não importa. É verdade, está na Bíblia. O que importa é aquilo que é físico, substancialmente, originalmente, é feito daquilo que é espiritual. De maneira que não é estranho ao espiritual, né? Porque a maior mentira do diabo e do pecado é que aquilo que é físico ou aquilo que nós vemos é algo alheio ao espiritual. É uma das maiores mentiras do diabo. Isso vem do platonismo, vem da escolástica, entende? Então, nós devemos nos livrar dessa ideia. Devemos nos livrar. Quando o irmão geralmente faz exercício físico, muitas pessoas censuram ele porque ele está cuidando do corpo dele. Aí citam Paulo ali, o exercício físico é de pouco proveito. De fato, é melhor nós lermos a palavra de Deus do que se exercitar. Mas Paulo não proíbe o exercício físico ali. Pelo contrário, ele diz que Deus é o sustentador de todos os homens. Ali a palavra salvador ali é sustentador. Ou seja, Deus sustenta a vida dos homens, né? Principalmente dos fiéis. Ou seja, por quê? Porque ele é salvador espiritual, né? Da morte eterna. Então Paulo não está dizendo que o seu corpo físico não tem importância. Pelo contrário, ele está falando que o seu corpo físico ele tem uma importância, né? Que você deve cuidar da sua saúde, mas ele não é tão proveitoso quanto o estudo bíblico, quanto a disciplina, digamos assim, espiritual, que ele lista ali, e essas disciplinas são referentes à obediência da palavra de Deus, né? Então a pessoa que só se importa com o seu corpo, obviamente está errada. Mas não existe esse platonismo na ideia, né, do apóstolo Paulo, de que o corpo não seja importante. Ele é importante, né, e nós devemos se livrar da ideia de que o material, ou seja, não é importante. Porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, por exemplo, eu nunca condenei o cigarro como um pecado. Mas se nós fazemos uma dedução lógica das Escrituras, não só o cigarro como a gula são de certa maneira pecado. Isso não é pecado imperdoável. Por quê? Porque faz mal à saúde. A gente for sincero, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É melhor a gente não fumar. Claro, eu não vou condenar porque não existe algo direto falando disso. Mas se você faz uma dedução lógica, você pode chegar sendo honesto, né? Fumar, né? Aí a gente entra na bebida, tá aí. A questão é a mesma coisa o cigarro. Mas a pessoa pode fumar um cigarro por dia, ou pode fumar um por semana. E isso não é tão prejudicial quanto comer X ou Y lá. Beleza. Mas existe agora uma outra questão, que não é a questão do que é certo e errado num princípio, mas é uma questão de vida, uma questão de saúde, uma questão de cuidado com o tempo do espírito, com o nosso corpo. E isso existe, né? Porque isso é tão fato, porque nós vemos aí, pega esses movimentos aí, feministas e outros, né? Distorcem totalmente o corpo, né? Ser gordo é algo tremendo, muito bom. Tem que tolerar a gordice das pessoas. Eu sou uma pessoa gorda, tô obeso, mas nunca não fui. Mas tem que emagrecer, faz bem para a saúde. Você cuidar do seu corpo. E o corpo não pertence a você, pertence ao Senhor, né? Deus é o Deus do nosso corpo também. Deus é o Deus do nosso ventre, né? Então tem gente que acha que fazer jejum é besteira, né? Mas isso muitas vezes é justificação para a gula. É justificação para a gula, né? Porque existe uma prescrição, uma disciplina espiritual de jejum. Como eu devo fazer jejum? Em primeiro lugar, não para ganhar sua salvação, isso é óbvio. Mas você deve fazer quando Deus te direcionar a fazer. Eu, por exemplo, fiz um forçado de praticamente meses, onde eu comia, às vezes não comia, emagreci 15 quilos, 20, nem lembro mais quantos quilos emagreci. Por quê? Porque eu não comia, eu só orava. Fui colocado, fui obrigado a fazer, coisas que eu não fazia. Por quê? Porque não disciplinava o meu corpo.
não disciplinava a minha mente, vivia com ansiedade. Tudo está interligado. Existe um equilíbrio para as coisas. E nós devemos entender isso. Por quê? Porque o mundo natural, aquilo que é visto, aquilo que é aparente, foi criado daquilo que não se vê. Foi criado da palavra de Deus. Ou seja, nós devemos submeter aquilo que é aparente na nossa vida, para o nosso corpo, à palavra de Deus. Isso tem a ver com os nossos olhos. Você olha para mulheres, né, com um olhar impuro. Você olha com os outros, com altivez, pensando que você é melhor que os outros. Você olha com os outros de cima a baixo. Veja, isso tem tudo a ver, claro que é algo interno. Você percebe, começa lá dentro. Mas você percebe que isso se externaliza, né? Então, mas é o seu corpo que é disciplinado, né? Porque você tem essa tentação, vamos supor, de olhar a mulher ou de desprezar alguém, e você pode externar isso ou não. Então tudo é uma disciplina, você vê. Claro que é Deus que opera o querer realizar. Isso não estou falando de salvação, digamos assim, por obras. Eu estou falando de colocar aquilo que é aparente debaixo do governo da palavra de Deus. Enfim, então você termina com um dualismo ontológico, né? Porque para a carne, digamos assim, aquilo que é físico, né, pode parecer algo alheio àquilo que é espiritual, né? Como se o que é espiritual, isso é até uma blasfêmia, fosse estranho ao que é material, ou o que a gente chama de natural. Mas isso é uma blasfêmia e nós não podemos tolerar isso. Como se Deus não fosse essencialmente tão necessário para a nossa natureza física. Deus é tão necessário para a nossa natureza física, quanto para a nossa mente, e quanto para nosso espírito. Então Deus é necessário em todo o nosso ser, em toda a nossa ontologia. É por isso que Jesus vai nos dar um novo corpo. Que Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado, livre do pecado. Por quê? Porque Deus deve governar de maneira, Ele já governa, mas agora eu estou falando de maneira preceptiva, né? Ele deve governar todo o nosso ser, todo, corpo, alma e espírito, né? De maneira que o nosso corpo disponibilize, né? De maneira suave e automática ao que Deus ordena, né? Então Deus manda você fazer algo, você resiste, né? Por quê? É a carne. Mas eu sou salvo pela graça. Mas você percebe que há uma resistência em você. Por quê? Porque um filho de Deus não quer magoar a Deus e quer obedecer a Deus, né? Existe isso nele. Você percebe a restauração das coisas finais com a glorificação do corpo. E você mata essa charada quando você termina com o dualismo ontológico. Em sentido em que as coisas que existem, físicas, foram feitas tendo como fundamento, alicerce, a palavra e o poder de Deus. Não que Deus seja as coisas, né? Mas Deus deu de si mesmo, ou seja, sua palavra, seu poder, né? Como estrutura para aquelas coisas. Aí você vê que a criatura não tem nada de si mesma, nem mesmo ela própria, né? Ela está no ser que é Deus. Ela não é o ser que é Deus, mas ela está no ser que é Deus. Isso a filosofia grega trabalhava isso, mas não conseguiam chegar, porque a resposta está na palavra de Deus. A resposta está em Deus, né? Deus, ele é santo por definição. Ele criou todas as coisas que existem pela sua palavra, pelo seu poder. Então ex nihilo, foi criado do nada, mas do nada da onde? Do poder de Deus. É um nada, tipo nada, nada vem, entendeu? A gente não pode entender o ex nihilo como se Deus, né, fizesse surgir algo de uma outra coisa que não é o poder de sua palavra. Então é absurdo. Ex nihilo significa que Deus criou as coisas da sua palavra, daquilo que não é aparente, da sua palavra, do seu poder. Então a estrutura da realidade, ela foi criada por Deus. De maneira que obviamente essas coisas não são Deus, né? Elas agora têm um status ontológico delas dado por Deus, né? Deus deu o status ontológico das coisas, mas de si próprio, porque as coisas não têm de si mesmo. Então você termina com o dualismo ontológico, você percebe de onde todas as coisas vêm, que é Deus, né? Você termina com o dualismo metafísico, porque Deus controla todas as coisas. Aí você pergunta, como que Deus controla a natureza pecaminosa, sendo que Ele é santo?
Você não percebe que a natureza pecaminosa, mesmo corrompida, a carne, a matéria e tudo que existe, foi criado por Deus em sua ontologia original. Então, tipo assim, antes de ser do pecado, da corrupção, do que for, que também é controlado por Deus, porque Deus controla tudo, Deus que faz um vaso para ele, e o vaso diz porque me fez assim, essa natureza tem em Deus a sua origem. Ele é o oleiro, mas ele deu esse status ontológico para ele. E ela é formada de poder e de palavra de Deus. Até o diabo, o pai da mentira. Então é controlado por Deus em sua ontologia original, mesmo que ele tente escapar do decreto, da palavra de Deus, de tudo, ele não pode. Porque como que vai escapar? A mentira não pode escapar da verdade, porque ela precisa da verdade para existir, ou para negar a verdade ou para distorcer ela. Então ele é criado, ele é sustentado pela palavra de Deus, mesmo que ele sendo distorcido, mas ele tem de Deus a sua estrutura original, ele está nas mãos de Deus, tanto enganador quanto enganado, João 12,16. Então você percebe, é algo que coloca em Deus, né, a sua soberania e ontologia, ou seja, ele tem em si o ser de tudo, porque não há outro Deus, e coloca em Deus o poder metafísico e único de controle total de todas as coisas, embora o pecado seja algo que preceptivamente esteja. Isso aqui é só por revelação do Espírito. Eu não sei nem como é que eu cheguei. Eu cheguei lendo a Bíblia, eu nem estava pensando nisso. Eu comecei a ler a Bíblia, isso vai estar no meu livro. Entendeu? O pecado está ali, mesmo que seja corrupção, é controlado por Deus. E Deus não tenta de fato, né? Porque Deus controla mesmo, né? Controlar e tentar é duas coisas diferentes. Porque se eu tenho controle, Deus controla de tal forma todas as coisas, que não exerce uma força física sobre algo para controlar. Para ele, controle é porque a coisa está na mão dele. Então, não existe uma resistência real contra Deus. Não existe uma resistência real, né? Deus faz todas as coisas, Deus controla todas as coisas, sem uma resistência verdadeira. Porque tudo tem sua origem ontológica em Deus e metafísica em Deus. É tão essencial que aquilo não pode se mover e existir sem que Deus cause, né? É o controle. O controle de Deus, ele é absoluto. Agora, algumas coisas Deus permite, ou Deus isso, aquilo. Não, Deus faz todas as coisas, Efésios 1:11. A questão aqui agora, nossa, como criatura agora, voltando agora, né, do mundo lá do alto, vamos lá para a nossa visão baixa, é como nós vamos obedecer a Deus. É a nossa responsabilidade obedecer a Deus. Como que Deus controla tudo e ao mesmo tempo eu sou responsável, né? Ele controla tudo e você é responsável porque Ele manda. Agora a questão é o que você deve fazer. Você deve crer na palavra de Deus, deve obedecer a Deus. Essa é a questão, né? E você percebe a corrupção do pecado, a tentação, né? Porque Deus não é você nem o diabo. É óbvio que Ele não pode tentar ninguém, porque quando Ele dá uma ordem, aquilo é a verdade e aquilo tem que ser obedecido, né? Você é tentado pelo pecado, você é tentado pelo diabo, você é tentado pela carne, você é tentado de todas as maneiras. Mas Deus tem o controle de fazer ou você ceder a tentação ou vencer ela. E como que a gente vence a tentação? Tem outra matéria, né? Nisso aí todos os crentes estão bem obedecendo, né? Pela fé, orando, jejuando. Tem outro jeito, né? Vencendo o pecado e pela graça, né? Não pela sua força do seu braço, né? Digamos que muitas vezes existem diversos tipos de tentação. Existe a tentação física de fazer algo, né? Então tem aquela tentação, digamos assim, carnal, de um homem ser tentado a trair sua esposa. Existe a tentação intelectual, uma tentação de não pensar em desacordo com a verdade, de descrer, a tentação de não crer no que Deus diz, né? Então, por exemplo, Deus diz que faz todas as coisas, Efésios 1:11. Deus diz que na mão dele está enganador enganado, né? Deus diz que ele faz um vaso para ele, outro para misericórdia. A tentação do cara não crer nisso. A tentação, o cara está sendo tentado a não crer. E às vezes só o Espírito de Deus que pode dar fé. Como que se vence a tentação? Da mesma forma,
as duas tentações. Como você vai vencer o pecado ali de não adulterar, vai vencer pela graça, o Espírito de Deus te dando força, e a tentação de não crer na palavra de Deus, você vai vencer também pela graça, o Espírito Santo te dando fé e conhecimento. Tudo é pela graça, né? Então, termina-se o dualismo, né, entre uma coisa e outra, né, entre todas as coisas. Você tem Deus controlando todas as coisas e nós devendo obedecer tanto intelectualmente, na nossa atitude, porque aquilo que nós fazemos depende do nosso pensamento, realmente, né? Então, nós agimos conforme nós pensamos, né? Então, devemos ter o nosso pensamento conformados com a palavra de Deus e devemos agir de acordo com isso. A questão agora principal é se realmente nós cremos nisso. Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas não porque a fé precisa da obra para ter vida, mas a fé verdadeira ela vem com a obra real de obediência, de piedade. Então, o que Tiago está falando ali é dessa honestidade real, ou seja, dessa fé. Eu realmente creio nisso, eu realmente creio que Deus é soberano, porque crer que Deus é soberano, amém, né? Agora, eu creio que Deus é autoridade também, essa é a questão. Se Deus eu creio que Deus é autoridade, eu creio que devo obedecer a Ele, né? E aí que entra a questão, aí que a nossa carne é tentada, porque nós não podemos, não conseguimos obedecer a Deus na nossa carne. Aí que vem todas as nossas aflições, né? Nós somos a lei, ela soerga a nossa carne. Nossa carne, ela não quer obedecer a Deus, mesmo que nós nascemos de novo, né? Então, é necessário renovação da mente, meditação na palavra de Deus contínua, né? Exercício espiritual, oração, clamar por misericórdia, e é necessário conformar a mente com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Considerai-vos mortos para o pecado. Eu, em relação ao pecado, já morri. Realmente, aí tem a justificação pela fé, né? Porque sem essa doutrina da justificação pela fé, é impossível você perseverar em santificação. O que é isso? Eu não sou justificado pelas minhas obras. Sou justificado pela fé, né? Pela fé em Cristo Jesus. Não é a minha fé que me justifica. Cristo é o meu ilastério, Ele é o meu propiciatório diante de Deus, da ira de Deus. Deus está satisfeito comigo porque Ele me vê em Cristo. E agora vem isso. Quando eu tenho isso, eu descanso em Deus, eu posso obedecer a Ele sem pressão. Porque quando a nossa carne é pressionada, automaticamente, né, o velho homem não quer obedecer. Não quer obedecer. Então, não adianta você tentar no muque e na porrada. Então, primeiro é a justificação pela fé. Eu sou justificado pela fé. É isso aí. Não tem outro jeito. Aí, por exemplo, você quer conhecer uma coisa. E os jovens são assim, cara. Quantas pessoas eu já ensinei e o cara vai e volta que nem uma Maria Mole, nunca tem uma doutrina estruturada, né? Por quê? Porque ele está indo na opinião dos outros, mas não procura do Espírito Santo a testificação daquela doutrina, né? Da vida do Espírito, né? Ele tem que crer, e a fé é algo que só o Espírito Santo pode dar. Então, você quer que o cara creia, né? O cara ele diz, quero aprender, mas por que ele quer aprender? Por que ele quer conhecer as coisas? Ele quer conhecer porque ele quer conhecer a Deus, porque ele tem o deleite nisso. Não, ele está inquieto, está cheio de inquietação, cheio de ansiedade, não vai aprender nada de Deus. Primeiro vai ter que aprender que Deus revela a quem Ele quer, que Deus dá o conhecimento a quem Ele quer. Tem que aquietar a alma dele, principalmente os jovens, né? Tem que ficar quieto, ouvir os mais velhos. Tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Ele quer saber, mas não vai obedecer. E outra, Deus não está dando uma revelação para ele. Ele está só lendo, não vai dar, porque não tem uma realidade na vida dele.
Por que quer saber tanta doutrina? Por que quer saber os mistérios? Deus revela para quem Ele quer, meu filho. Deus dá sabedoria para quem Ele quer e Deus não dá para quem Ele quer. Deus é que dá sabedoria. Em Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Cristo se tornou. Não é você que vai produzir sabedoria. Esse é um grande problema de muitos jovens, de muitos, porque querem saber. Aí fuça aqui, ouve opinião ali. E são carregados por vento de doutrina. Por quê? Não é uma revelação do Espírito. Não que a doutrina da pessoa que está ensinando está errada. A pessoa que está ouvindo tem coceira nos ouvidos. Não tem paz. Não tem paz. A Bíblia diz que para os ímpios não tem paz. E essa pessoa não tem paz por quê? A doutrina basilar do Evangelho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E o Gordon Clark fala algo muito sério. Se você não crê na justificação pela fé, você não faça teologia. Por quê? Porque você vai cometer erros intelectuais, cara. Você acha que vai acertar? Gordon Clark fala isso. Que era um mestre em filosofia e teologia. Porque você tem que ter paz na sua consciência para poder estudar. Não é uma coisa que você vai aqui, ler ali, igual um robô ou o Flash, começa a ler ali, aprendi tudo. Não, é algo que o Espírito Santo tem que iluminar a sua mente. Não dá nem tempo de comer, nem tempo de digerir a comida. Já vai direto. Não, é isso aqui, eu creio nisso. Daqui a pouco, 2 minutos depois, enfrentam uma dificuldade, uma oposição e abandonam a doutrina certa. Que ele supostamente cria. Mas por quê? Essa doutrina não criou raiz nele. Porque Deus não deu essa revelação para ele. Não deu sabedoria para ele. Porque ele está procurando fora de Cristo. Não está procurando em Cristo sabedoria. Ele está procurando no Espírito. Ouvindo o testemunho do Espírito Santo. Está procurando se estribar no conhecimento alheio. Está procurando saber o que o teólogo X, Y... Não, mano. Quem ensina é o Espírito Santo. 1 João 2,20. Vocês têm a unção que vem dos santos e não necessitais que ninguém vos ensine. E 27. Porque assim como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim também, permanecei nele. Como que a pessoa vai aprender se não ouve de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ela vai aprender de quem? De mestres. Vai aprender de mestres, e mestres são mestres que Deus levantou para a edificação da igreja. Mas ela não entende que quem ensina é o mestre interior, que é Deus. É o ocasionalismo, meu filho. Deus é que ensina, não é tu. Deus é que é Deus. Entendeu? Ele dá o conhecimento, ele tira, ele priva. Por que o cara não crê na doutrina? Aí vai ver 10 milhões de pessoas discordando dela. Aí vai ver 10 milhões, não pode ser. Por que tanta gente discorda de mim? Não pode ser, eu posso estar errado. Vai se reexaminar baseado nos outros. Por quê? Porque não tem uma estrutura sólida, real, de algo que Deus que deu. De algo que Deus disse. Está aqui na Bíblia, está aqui, eu te mostrei. O Espírito Santo dá a iluminação, dá a vida. Você sente a vida do Espírito, você percebe no seu Espírito, clarece a sua mente, você vê a luz, glorifica a Deus por causa disso. Não. É algo que você produz. Isso não vai gerar vida em você. Aí vai virar o quê? Vai virar um cara que fica discutindo com os outros na internet, perdendo o tempo dele, não dá testemunho de vida, não faz nada, não cresce. Por quê? Porque só está discutindo, está repetindo os outros, mas não é algo que cria vida nele. Por quê? Porque ele ainda não descobriu o quanto podre ele é. Ele acha que descobriu, mas ainda não. Porque quando ele descobrir como ele é podre, aí ele vai entender que todo conhecimento vem só de Deus, não dele. Aí vai entender quem é que usa os mestres, quem é que dá a iluminação, quem é que... Aí vai entender, tudo depende do Espírito Santo. Então, irmãos, fiquem na paz, eu espero que isso... Não sei, falei bastante coisa. Vou salvar esse vídeo aqui e vou deixar esse vídeo salvo no meu canal. É algo novo, vai estar no meu segundo livro, se eu ler, terceiro, se eu terminar, Eu estou bem focado no meu trabalho, graças a Deus. Resolvi focar no meu trabalho, na minha família, abandonar um pouco o debate da internet. Não adianta, tem que dar testemunho na minha vida. Eu preciso que pessoas, à minha volta se convertam, Aí, ontem, o Diego é o meu amigo, também é o dono da imobiliária, E a gente ora junto, a gente está sempre junto.
E aí ele foi lá em casa, e daí eu, né, falando ele, mas as pessoas precisam ouvir justificação pela fé, coisa assim, porque realmente essas doutrinas realmente, né, autor do pecado, são necessárias. Mas daí tu vai chegar na pessoa que está assim, começando ali, não tem nem de justificação pela fé, já vai atirar isso. Não, você tem que começar pela base. Qual a base? Mano, você é pecador. Essa é a questão. Você é podre, eu sou podre, todo mundo é podre. Depravação total. Como é que você é salvo? Ó, só tem um jeito de ser salvo. Não adianta obedecer os 10 mandamentos. A gente tem que obedecer, mas não adianta. É Cristo. Só esse jeito. Pra mim, pra ti, pra todo mundo. É Cristo. Esse é o jeito aí. Beleza. Aí vai. É assim. As pessoas precisam ouvir o básico. Né? Então, teólogo da internet ali, tá ali debatendo, mas tem gente do lado da casa dele que não sabe nem o básico. Porque ele não ensina. Isso é vergonhoso para nós. Com todo o conhecimento que Deus deu para nós, a gente não conseguir evangelizar o vizinho com algo básico. Mas porque está tão preocupado em algo grande demais que não tem tempo de evangelizar o outro. Né? Porque é falta de piedade isso, na realidade. É falta de piedade. Ele está preocupado em debater coisas grandes, mas não está preocupado em ensinar o cara do lado ali. Entendeu? O cara tá ali no arminianismo ali, né? Tá ali do lado da casa dele. Nunca ouviu falar em graça, nunca ouviu falar em justificação pela fé, mas o que ele está fazendo? Está debatendo na internet e não está. Resolvi parar. Eu, de vez em quando faço um vídeo para deixar salvo, né? Também isso vai servir adiante para mim e também para outras pessoas, né? Esse tal assunto está aqui, vai lá e ouve. Mas o mais importante é que nós possamos pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho desde sua base. Então tem gente que não saiu nem do pelagianismo ainda. Se você pegar a rua da sua casa, vai ter crente lá, ou seja, a pessoa crê, mas não viu o evangelho. Mas eles resistem. Você tem que ter uma paciência. Deus esteve com você. O que você não tem com os outros? Vai lá e ensina aquele cara. Vai lá, entendeu? E outra, por que não desenvolve? Porque não exerce o sacerdócio universal do crente. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote da parte de Deus. Você tem a autoridade ali de falar algo da parte de Deus. Mano, eu escuto tu ouvindo uns louvor aí e eu vejo que tu conhece algo da palavra de Deus, mas eu quero te ensinar algo que Deus me ensinou. Não tem coragem de falar isso com o vizinho, com o cara do lado ali, quer dar moral na internet. Não adianta, mano. Não adianta. A mim não funciona mais. Então a gente tem um projeto aí para evangelizar, né? E acredito que tem que ser feito isso. Você vê, Paulo era mestre. Né? Paulo era mestre, mas o que ele fazia? Ensinava e evangelizava. A pessoa categoriza, não, mestre, acho que é aquele teólogo de gabinete. Nada a ver, ser mestre é um dom da parte de Deus. Jesus diz a ninguém chamais mestres. Por quê? Porque um só é vosso mestre, que é o Espírito Santo, que é o Cristo. Né? Então, é mestre porque está o Espírito Santo dentro dele. Mas também é evangelista, porque o Espírito Santo está dentro dele. Claro que as pessoas categorizam, não sou evangelista, mas Jesus deu a ordem para evangelizar para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Aí o cara só ensina, mas nunca evangeliza. Tem que evangelizar também. Tanto aquele que está no evangelho errado, de obra, quanto, muito mais ainda, aquele que não conhece nada. Hoje em dia, sinceramente, claro, ouvir falar o evangelho mesmo da graça, justificação pela fé, depravação total, você não vê tanto conhecimento, mas as pessoas conhecem a cruz, que Jesus morreu pelos pecados. Tem uma base, embora esteja distorcida. Então é difícil você ter que pegar e alicerçar algo muito profundo. Não, as pessoas só precisam do básico. Você chegar lá, por exemplo, na rua atrás da minha casa lá, os caras todos já foram na igreja, a maioria abandonou, porque não aguenta. Não vai conseguir ficar numa igreja lá, o cara acredita que só vai para o céu se ele, ou só vai conseguir ser cristão se ele seguir as normas daquela igreja legalista lá. O que tem que chegar lá? Mano, não é assim, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Já tentou? Não, eu tentei e tal. Os crentes são tudo hipócritas. O cara tem raiva de crente.
Por que eles têm raiva? Que nunca ouviram o evangelho. Não adianta mais chegar na lei. Falar arrependei-vos, o cara vai até concordar contigo. Realmente, cara, tem que me arrepender, mas não consigo. E é claro que nunca vai conseguir. O que ele precisa ouvir? Mano, é o seguinte, vou te ensinar. Tu não precisa fazer nada. Ah, não pode ser. Não precisa. Você precisa crer em Cristo. Crer. Ah, mas os meus pecados? Você não sabe que é pecador? Sei. Então, cara, precisa crer em Cristo. Na justiça que vem pela fé. Ah, mas é muito fácil. Não é fácil, é graça. É justificação pela fé, mano. É o arrependimento, ele já sabe. Pega esse cara, mano, lá na rua de casa, atrás de casa, os caras têm consciência de pecado o tempo todo. Eles não conhecem ainda a graça. E com graça eu tô falando da justificação pela fé na reforma. É um período igual, onde as pessoas estão presas pelo legalismo, pela religiosidade. Aí muitas vezes se transforma o calvinismo numa religiosidade, porque acredita que todo mundo precisa ouvir arrependei-vos, mas eles ouviram isso o tempo inteiro, porque as igrejas arminianas, elas pregam arrependimento, elas pregam, né? Elas só não pregam a justiça que vem pela fé, que é o mais importante, porque se você prega arrependimento, o cara tá, beleza, aí vai lá e tenta obedecer a lei, vai sempre dar errado. Elas não pregam a justiça que vem pela fé, você tem que pregar isso, cara, isso é libertador, isso vai libertar muitas pessoas. Você não percebe isso, porque está ainda pensando em termos de calvinismo. Muita gente pensa que o que deve ser pregado é o arrependimento, no sentido, deve, e foi, todo mundo já conhece. E agora o que deve ser pregado mesmo é a justiça que vem pela fé, para a pessoa entender o que falta. Porque pregaram uma mensagem pela metade, porque prega uma parte da palavra de Deus, não prega outra. A pessoa não tem onde se segurar. Você se arrepende, beleza, é isso aí, não abandona os seus pecados, beleza, mas onde é que eu vou botar minha confiança? Porque amanhã depois eu vou pecar de novo. Tem que botar em Cristo, na justiça de Cristo. Ah, mas daí tem que nascer de novo. Não, nascer de novo não é obra tua, né? Nada na verdade é obra tua, até a fé é obra de Deus, mas o que tu deve fazer é crer em Cristo, é algo que deve ser pregado. Irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.